Olá, sou a professora Elizabeth Mariano e pretendo resolver um problema no qual se relacionam intervalos de confiança, margens de erro e calorias. Foi recolhida uma amostra aleatória de 50 almoços servidos na cantina de uma escola, com média de calorias ingeridas de 800 e desvio padrão de 100. Pretende-se construir um intervalo de confiança de 95% para esse valor médio, calcular a sua margem de erro e interpretar os resultados. O que é um intervalo de confiança? É um intervalo em relação ao qual temos uma certa confiança que contenha o valor do parâmetro. Essa confiança designa-se por grau ou nível de confiança, que neste caso é o valor do parâmetro a estimar. É o valor médio de calorias consumidas ao almoço. Consideramos então que x é o número de calorias, n a dimensão da amostra, 50, e o nível de confiança, 95%. A média é 800 e o desvio padrão, 100. Em qualquer problema, temos de ser rigorosos na identificação e listagem dos dados. Também é fundamental definir os objetivos do problema. Nesta situação, os objetivos são construir um intervalo de confiança de 95% para o valor médio de calorias, a nossa variável x, e, posteriormente, calcular a margem de erro. Comece por definir o intervalo de confiança. Uma vez que a dimensão da amostra é superior a 30 e como se desconhece o desvio padrão populacional, o intervalo a considerar é o sublinhado a verde, em que n é a dimensão da amostra, x é a média amostral, S o desvio padrão amostral e Z o parâmetro associado ao nível de confiança de 90, 95 ou 99%, que são indicados no formulário, pelo que não tens de os memorizar. Nesta situação, se o nível de confiança é 95%, então o Z é igual a 1,960. A próxima etapa é substituir os dados no intervalo. Usando a calculadora, efetuam-se os cálculos dos extremos aproximados às centésimas, obtendo-se 772,28 e 827,72. Assim, com uma confiança de 95%, estima-se que o valor médio de calorias ingeridas ao almoço está entre 772,28 e 827,72 calorias. Clarifique-se esta situação. Um grau de confiança de 95% não significa que há uma probabilidade de 95% do parâmetro estar neste intervalo. Significa que recolhermos muitas amostras com a mesma dimensão e construirmos os respectivos intervalos de confiança, que apenas 95% desses intervalos contêm o parâmetro a estimar. Se recolhermos 100 amostras com a mesma dimensão, definem-se 100 intervalos de confiança com nível de confiança de 95%. Assim, espera-se que 95 desses 100 intervalos contenham o valor real da média. Nos restantes 5, a média real não se encontra. Uma vez que o intervalo de confiança está definido, falta calcular a margem de erro. Mas o que significa este conceito? Para mais fácil entender, vou recorrer à reta. Geometricamente, na reta, representam-se os extremos do intervalo de confiança e no meio tem-se sempre a estatística utilizada, neste caso, a média amostral. Assim, a distância do extremo inferior à média é igual à distância da média ao extremo superior. A esta distância chama-se margem de erro. A sua fórmula é sublinhada a verde, que se encontra na expressão dos extremos do intervalo. Há dois processos de cálculo da margem de erro. A partir da expressão a verde, nos extremos do intervalo de confiança, e calculando metade da diferença dos extremos do intervalo de confiança, isto é, metade da amplitude do intervalo. Uma anotação. A amplitude do intervalo de confiança é a diferença entre o extremo superior e o inferior. Usando a calculadora gráfica e apagando a primeira parcela já escrita, obtém-se de imediato a margem de erro, que nesta situação é de 27,72 com duas casas decimais. Uma vez conhecidos os extremos do intervalo, também se podia optar por calcular metade da amplitude do intervalo,
que também é 27,72. Este valor é o erro máximo provável entre o valor estimado e o real valor do parâmetro analisado, neste caso, o valor médio de calorias. Assim, diz que para o intervalo de confiança de 95%, o número estimado de calorias ingeridas ao almoço difere mais ou menos 27,72 calorias do valor real. Clarifique-se a situação. Se recolhermos 100 amostras com a mesma dimensão, definem-se 100 intervalos de confiança, neste caso com o nível de confiança de 95%. Assim, espera-se que 95 desses 100 intervalos contenham o valor real da média. Nos restantes 5, a média real não se encontra. Cumprindo o primeiro objetivo deste problema, falta agora calcular a margem de erro. Mas o que significa este conceito? Para mais fácil entender, vou recorrer à reta. Geometricamente, na reta, representam-se os extremos do intervalo de confiança e no meio tem-se sempre a estatística utilizada, neste caso, a média amostral. Assim, a distância do extremo inferior à média é igual à distância da média ao extremo superior. A esta distância chama-se margem de erro. A sua fórmula é sublinhada a verde, que se encontra na expressão dos extremos do intervalo. Há dois processos de cálculo da margem de erro. A partir da expressão a verde nos extremos do intervalo de confiança e calculando metade da diferença dos extremos do intervalo de confiança, isto é, metade da amplitude do intervalo. Uma anotação. A amplitude do intervalo de confiança é a diferença entre o extremo superior e o inferior. Logo, usando a calculadora gráfica e apagando a primeira parcela, obtém-se de imediato a margem de erro, que nesta situação é de 27,72 com duas casas decimais. Uma vez conhecidos os extremos do intervalo, também se podia optar por calcular metade da amplitude do intervalo, que também é 27,72. Esse valor é o erro máximo provável entre o valor estimado e o real valor do parâmetro analisado, neste caso, o valor médio de calorias. Assim, diz que, para um intervalo de confiança de 95%, o número estimado de calorias ingeridas ao almoço difere mais ou menos 27,72 calorias do valor real. Com este problema, relacionou-se intervalo de confiança, margem de erro e calorias. Atenção! Na resolução deste tipo de problemas, toma nota do tipo de dados que tens para conseguires escolher a fórmula mais adequada à solução dos mesmos. Bom trabalho!